Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de vocês, hoje estaremos abordando um assunto extremamente importante: a água. Falaremos algumas características, algumas curiosidades, falaremos sobre o ciclo da água e falaremos também sobre as mudanças do estado físico da água, tá? Então existirão alguns nomes importantes que precisaremos saber para que a gente consiga entender como que ocorre essa transformação dos diferentes estados físicos que a água vem a se encontrar no nosso planeta, tá ok? Então vamos lá, a água. A água é um recurso natural abundante no planeta, que é essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Então, todo ser vivo vai depender de água para sobreviver. Um em mais quantidade e o outro em menos quantidade. Tá? Tem um ser vivo que é o tardígrado, também conhecido como urso d'água. Ele consegue viver em ambientes extremamente pobres em água, passar longos períodos sem água, mas ele acaba dependendo em pequena quantidade. A gente já depende de água em uma quantidade maior, porque a água, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela realiza inúmeras funções no nosso organismo. Então, ela é um recurso natural necessário para a vida dos seres vivos, tá? Trata de uma substância química formada pela junção de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por isso que a gente fala que a água, a fórmula química da água é H2O. H2 porque são dois hidrogênios e o O é porque é um oxigênio, tá? Então, essa é a fórmula química da água. H2O representando dois hidrogênios e um oxigênio, tá? Algumas curiosidades sobre a água no nosso planeta, né? O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água. Então, quando a gente olha o planeta, tem uma visão espacial do nosso planeta, a gente vai ver que cerca de 70% dele é coberto por água, tá? Essa água está acima de uma camada de rochas, de camada de terras e tal, mas o planeta acaba sendo coberto por 70% de água. E desses 70% de água, 97,5% é salgada. Então, de 100% de água do nosso planeta, 97,5% é água salgada, encontrada em mares e oceanos. Tá? Lembrando que existem mares fechados, então o mar que está dentro do continente também. A água doce representa apenas 2,5% e é dividido da seguinte forma. Então vamos lá: 2,5% dessa água doce que é encontrada no planeta, ela vai ser encontrada em maior quantidade nas geleiras, no caso 68,9% em geleiras e calotas polares. Se está encontrada em geleiras e calotas polares, ela não está disponível para a gente, tá? Então é uma água doce que a gente não tem acesso a ela. 29% em águas subterrâneas. A gente também não tem acesso à grande quantidade dessa água subterrânea. 0,3% em rios e lagos, que é a água que a gente acaba tendo acesso, e 0,9% em outros locais, como pantos e umidade do solo. Então, percebam que de toda a água que existe no planeta, a menor parte é aquela que a gente tem acesso. É aquela que fica disponível para a gente para consumo, para tratamento, para banho, uso diário. Então, de toda a água no planeta, a menor parte é aquela que a gente que é disponível para usarmos. E a gente acaba poluindo em maior quantidade justamente essa água, essa pequena quantidade de água doce que existe. A água ela não é distribuída de forma equivalente no mundo. O Brasil, que está aqui, apresenta uma grande quantidade de água disponível, de água doce disponível. A gente possui muitos rios, muitos lagos. Então o Brasil ele é muito privilegiado quanto a isso. Agora existirão outros países como o Japão, por exemplo, diversos países ali no continente africano que não apresentam essa riqueza de água, então sofrem bastante quanto a isso, tá? Então é essa a importância da gente preservar. Pouca quantidade de água disponível a gente tem e essa água é necessária para o ciclo da vida. Uma coisa importante a gente falar também: a água ela não vai acabar.
Isso a gente pode afirmar. A água não vai acabar. A água ela passa por um ciclo que a gente vai falar mais à frente. Ela se renova. O que a gente tem que ter atenção é que esse ciclo de renovação da água tem demorado muito. Então, ela vai se tornar indisponível em algumas regiões. Isso a gente pode afirmar, mas a água nunca vai acabar. A água que um dinossauro bebeu há milhões de anos é a mesma água que a gente bebe hoje. Só que ela foi reciclada, ela entrou no ciclo da água e assim por diante. Tá? A água não acaba, ela apenas ela é reciclada e esse ciclo vai demorar, vai começar a demorar à medida que a gente vai poluindo mais os corpos de água. Tá ok? Então vamos lá. Algumas características importantes que a água vem apresentar. Ela é tida como um solvente universal, capaz de dissolver diferentes substâncias. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pega um copo com água e coloca lá uma colher de sal e mistura, aquele sal você deixa de ver aquele sal. Por quê? Porque a água ela apresenta a capacidade de dissolver uma substância. Quando você vai preparar Nescau e lá na informação do Nescau está dizendo que a cada 200 ml de leite você deve colocar 2 colheres de Nescau, se você colocar 3 colheres de Nescau, vai ficar Nescau acumulado no fundo. Por que fica acumulado no fundo? Porque o leite que apresenta água só consegue dissolver 2 colheres a cada 200 ml. Se você coloca demais, ele não consegue mais dissolver, então acumula. É a mesma coisa que acontece com a água. Se você colocar sal, uma colher de sal na água e misturar, ela vai dissolver. Agora, se você colocar lá 3 colheres grandes de sal, vai começar a acumular o sal no fundo, tá? Então a água consegue dissolver até certo ponto. Passou daquele certo ponto, começa a acumular no fundo ou na superfície, o que seja, dependendo da densidade do produto. Esse recurso natural é capaz de manter a temperatura estável, pois tem a capacidade de armazenar calor quando ocorre mudança de temperatura. É o que acontece quando você começa a jogar bola. Você começa a jogar bola, você começa a suar. Por que você começa a suar? Para que o seu corpo comece a regular a temperatura. À medida que você vai suando, essa água vai evaporando e o seu corpo então vai resfriando, porque a água vai armazenando, vai roubando o calor do seu corpo, tá? Então é uma característica da água, é um regulador térmico. E a terceira característica, a forma como as moléculas se arranjam na superfície de uma quantidade de água faz com que se forme uma película resistente, o que é chamado de tensão superficial. Essa tensão superficial faz com que alguns insetos consigam caminhar sobre a água, faz com que quando você taque uma pedra lisa na água, ela quique. Por quê? Porque as moléculas de água elas se mantêm muito unidas, tá? Então cria o que a gente chama de uma tensão superficial. Tudo bem? Então são essas três características básicas da água. É um solvente universal, é um regulador de temperatura e cria a tensão superficial. Então, seguindo. Agora a gente vai falar sobre as mudanças no estado físico da água. O que acontece? Aqui no nosso planeta a gente encontra a água nos 3 estados físicos. É o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A gente consegue encontrar água nesses 3 estados físicos. Isso por quê? Porque a Terra, o planeta Terra, está numa distância equivalente, uma distância necessária do Sol para receber a quantidade ideal de calor. Tá? Se a Terra fosse mais longe do Sol, seria mais frio, então teríamos somente água no estado sólido. Se a Terra fosse mais perto do Sol, seria muito quente, então teríamos água somente no estado líquido. Então a distância ideal que o nosso planeta está faz com que a gente consiga encontrar água nos 3 estados: no sólido, no líquido e no gasoso. Tudo bem? Então, o calor, então, o calor liberado pelo Sol, ou até mesmo por fontes artificiais, farão com que a água passe por esses 3 estados. Tá? E a passagem desses estados é o que a gente vai estudar agora, os nomes que recebem. Então vamos lá, fusão. Fusão é a passagem do estado sólido
para o líquido, ou seja, quando o gelo derrete, tá? É provocada por aquecimento, por exemplo, o gelo que derrete num dia de calor. Então, quando você coloca lá uma pedra de gelo no refrigerante, por que aquele gelo então ele derrete? Porque o refrigerante ele está mais quente do que o gelo, a pedra de gelo. Então, o aumento da temperatura faz com que o gelo derreta, tudo bem? E esse processo a gente chama de fusão, ok? Uma outra observação sobre a fusão. Existe o que a gente chama de ponto de fusão, que é a temperatura em que a água passa do estado sólido para o líquido. Neste caso de água, o ponto de fusão é 0 graus. A 0 graus na água é o ponto de fusão e também o ponto de solidificação, ou seja, a 0 graus a água deixa de ser sólida e passa a ser líquida caso a temperatura esteja aumentando, e a 0 graus é o ponto de solidificação, que é quando a água deixa de ser líquida e passa a ser sólida caso a temperatura esteja caindo. Tudo bem? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, ok? Vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? Essa passagem do estado líquido para o gasoso, ela pode ocorrer de três formas: ebulição, evaporação e calefação, tá? São três formas diferentes que a água no estado líquido pode se tornar gasoso. Eu vou explicar cada um. A ebulição é quando você coloca a água para ferver. Por exemplo, quando você coloca a água para ferver, na panela lá para ferver, quando a água chega a 100 graus Celsius, ela começa a entrar no estado de vapor, ela vaporiza, tudo bem? Então a ebulição é o aumento da temperatura até chegar a 100 graus Celsius, para que a água venha evaporar. Isso é ebulição. Evaporação é um processo diferente. Vocês já tiveram aquário em casa? Vocês já perceberam que com o passar do tempo o nível de água do aquário vai diminuindo? Por que o nível de água do aquário vai diminuindo? Porque a água presente no aquário ela acaba sendo transferida para a atmosfera. Então, a esse processo de transferência de água de um corpo para a atmosfera, a gente chama de evaporação, tá? Então não precisa chegar a 100 graus Celsius, ela apenas é transferida de um corpo para outro. E a calefação é o último estado, é a última forma de transformação do estado líquido para o gasoso, é quando a água ela entra em contato com um corpo muito quente. No caso, quando a panela está quente e você joga a água na panela que está quente, que forma aquela fumaça toda que evapora muito rápido, isso a gente chama de calefação, tá? É a passagem, a transformação de água em vapor de uma forma acelerada, imediata, tá ok? Então, ebulição, a água ela chega a 100 graus Celsius e vaporiza. Evaporação, não precisa chegar a 100 graus Celsius, apenas uma troca de corpos. Ela deixa de estar no corpo líquido e vai para a atmosfera. E a calefação é quando ocorre uma transferência muito rápida de calor. Então é quando você joga a água numa panela quente que evapora rapidamente, tá? Então são essas três formas que a água deixa de ser o estado líquido e vai para o estado gasoso. Solidificação. Solidificação, como o próprio nome já diz, é transformar em sólido. Então é a passagem do estado líquido para o sólido, tá? Solidificação. E aquilo que a gente já comentou, o ponto de solidificação da água é em 0 graus Celsius, ok? É o mesmo ponto de fusão. Vai depender se a temperatura está subindo ou se ela está caindo. Liquefação. Liquefação, tornar líquido, ela também é chamada de condensação. Esse processo identifica a mudança do estado gasoso para o líquido, tá? Então temos aqui o estado gasoso virando o estado líquido. Quando você vai fazer arroz, por exemplo,
e você tampa a panela, à medida que vai evaporando, que vai cozinhando o arroz, vai evaporando aquela água, na tampa da panela vai ficando várias gotas de água, tá? E como que foram formadas essas gotas de água? A tampa da panela ela está mais fria do que o arroz, do que o local onde está evaporando a água. Então, à medida que esse vapor vai encontrando uma superfície mais fria, ela deixa de ser gás e volta a ser água novamente, tá? Então, isso a gente chama de liquefação. É tornar líquido aquilo que era um gás. E como que isso ocorre? Toda vez que o gás evapora, que a água evapora, chega numa região mais fria, ela perde calor. Você pode fazer um exemplo disso jogando o ar pela boca em uma superfície de vidro, por exemplo. Você vai perceber que vai ficar embaçado. E cheia de gotícula. E por que isso? Porque o ar que sai de dentro de você, ele sai quente. Enquanto uma superfície mais fria, ele vai liquefazer, vai condensar novamente e vai voltar ao seu estado líquido, tá? Então é esse processo que chamamos de liquefação. E por último, o processo é o que a gente chama de sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem que ocorra a passagem pelo líquido, tá? Então ele está no sólido, vai direto para o gasoso, ou está no gasoso e vai direto para o sólido, tudo bem? Um exemplo disso é o gelo seco. O gelo seco é uma pedra de gelo seco, quando você coloca no ambiente, ele passa do sólido e vai diretamente para o gasoso. Ele não produz água, não vira essa água no estado líquido, tá? É uma passagem direta, tudo bem? E para terminar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o ciclo da água. O ciclo da água é um conteúdo que a gente já aborda desde o Fundamental 1, então já é bem conhecido de vocês, só que a gente vai abordar de uma forma um pouquinho diferente. O ciclo da água vai ser dividido em dois. Tem o que a gente chama de ciclo curto ou pequeno e tem o ciclo longo ou grande, tá? Então, como eu falei com vocês no início da aula, a água ela entra em um ciclo, então ela se renova. A água que a gente bebe hoje é a mesma água que, sei lá, que estava lá na época dos dinossauros. Ela apenas foi renovada. Lembrando que quando a água evapora, ela evapora pura. Como assim? A água da Lagoa de Araruama é uma água extremamente salgada e atualmente ela é poluída. Mas quando essa água evapora, o sal e os poluentes ficam no solo e a água evapora totalmente pura, sem sujeira alguma. A gente consegue perceber isso nas salinas. Na região de Salina fica lá aquela água parada e depois de um tempo, aquela água evapora e fica somente o sal. Isso por quê? Porque a água, quando evapora, ela evapora sempre pura. As substâncias que estão dissolvidas na água ficam retidas. Tudo bem? Então vamos lá. O ciclo curto ou pequeno é aquele que ocorre pela lenta evaporação da água dos mares, rios, lagos, lagoas e lagos, né? Que era para ser. Acabei botando errado aqui. Lagoas e lagos formando nuvens. Essas se condensam voltando à superfície na forma de chuva e neve. O que eu quero dizer no ciclo curto da água? Não tem participação de um ser vivo no ciclo curto. Ó, choveu, foi aqui, caiu no lago, essa água do lago evaporou, chegou aqui em cima, condensou, virou nuvem, choveu de novo. Então é um ciclo curto, não tem participação de um ser vivo. A água cai, esquenta, evapora, de volta e cai, e isso vai sempre fazendo esse ciclo, tá? Não tem participação de ser vivo algum. Tem o ciclo longo. O ciclo longo já tem participação de um ser vivo. O que vai acontecer? Quando a gente está jogando bola, está correndo, produz suor. Esse suor, então, ele vai evaporar. A transpiração vai evaporar, vai para a atmosfera. Na atmosfera, então, vai resfriar e vai cair na forma de chuva. Essa chuva então que caiu, você acaba bebendo essa água depois que ela foi tratada. Você bebe essa água, você então pode eliminar essa água através de urina ou então através de suor que vai evaporar novamente. Então acaba sendo um ciclo mais longo, porque tem a participação dos seres vivos.
tá? O ciclo curto, não há participação do ser vivo, apenas ocorre a mudança de estado físico da água diretamente. Já no ciclo longo ocorre a participação do ser vivo. O ser vivo, o ser humano, por exemplo, consome essa água, seja através do alimento ou então bebendo água diretamente, e elimina essa água, seja por urina, fezes ou então por suor. Essa água então evapora e vai para a atmosfera, sendo então um processo um pouco mais longo. Tudo bem? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa, sinaliza para mim que eu respondo para vocês. Tudo bem? Tchau, tchau. Abraço.